Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 76. Não é como se eles estivessem tentando guardar segredos. Uma sombra apareceu no meio da sala da mansão de Scatashi. Então uma empregada com traços orientais emergiu das sombras. Ah, Kaguya. Você voltou. Kaguya ouviu a voz de Siena, então olhou para a mulher. Sim. Onde está meu mestre? Por alguma razão, Kaguya sentiu uma coceira agradável em seu coração quando disse, meu mestre. Victor. Atualmente, ele está no 2º andar, em um quarto que foi designado para ele e suas esposas. Se você seguir as escadas, poderá encontrá-lo facilmente. Obrigado. Kaguya fez um simples gesto de agradecimento, então caminhou em direção às escadas. No caminho para as escadas, ela viu o quarto de alguém com a porta aberta e, como empregada, responsável, fechava a porta para dar mais privacidade aos indivíduos dentro do quarto. Quando ela toca a maçaneta para fechar a porta, ela ouve a voz de Pepper e Ruby. Pepper, este é um novo anime. Ah, é um lançamento da temporada passada. Acho que você não viu, irmã. HMM. Muitas coisas aconteceram, e eu tive que treinar por 6 meses. Perdi 2 temporadas inteiras. Mu. Não se preocupe, como uma irmã mais velha responsável, gravei todos os animes. Oh. Bom trabalho, irmã. Mas o que é esse Mu? Victor diz muito isso quando está feliz ou relaxado. Achei legal. Então copiei. HMM. Eu lembro que a Ana, mãe do Victor, fala muito disso também. Mas, você tem observado muito meu marido, né? Fui. O que é esse olhar assustador? Eu não fiz nada, nada. Vamos apenas assistir anime. Ruby. Não fique igual a Violette, por favor. Ruby ficou em silêncio. Bem, isso foi interessante. Kaguya ficou satisfeita, mas percebendo o que havia feito, ela rapidamente balançou a cabeça várias vezes e fechou a porta. Que rude. Não devo escutar as conversas dos outros. Ela achava que estava sendo uma péssima empregada agora. Subindo as escadas, Kaguya chegou ao 2º andar, e novamente, encontrou outro quarto com a porta aberta, e, como uma empregada competente, teve que fechar a porta do quarto. Ao se aproximar da sala, ela ouviu as vozes de Eleanor, Lacus, Sasa e Violette. Eu não entendo como isso funciona. Sasa. O que? Eleanor. Essa espada. É enorme e pesada, eu prefiro algo mais leve como punhais. Sasa. Isso porque seu estilo de luta é mais focado na velocidade. Tolete. De fato. Meu estilo de luta é mais focado na força e, por isso, armas pesadas são melhores para mim. Mas, agora que parei para pensar, qual é o estilo de luta do Victor? Eleanor. Nós não sabemos, mas pelo jeito que ele usou sua espada facilmente, ele é um usuário de força. Mas ele é muito rápido também. Sasa. Eu me pergunto se ele escolheu a espada larga como sua arma inicial para treinar com meu mestre. Eleanor. As únicas influências de espada na vida de Darling foram os filmes de um bárbaro que ele assistiu com seu pai, então acho que sim. Ele deve ter escolhido a espada larga como sua primeira arma de treinamento. Tolete. O quê? Por que você está me olhando assim? Apenas. Suspiro. Sasa suspirou continuou, há quanto tempo você está observando meu marido? Muito tempo. Muito tempo mesmo. Como posso dizer? A Condessa Agnes ficaria orgulhosa. Afinal, sua filha é igual a ela. Eleanor comentou em tom sarcástico. Ei! Puta do oeste! Não traga minha mãe para a conversa. Decidindo que bastava, Kaguya fechou a porta. Como esperado. O sangue de Stalker é forte nesta família. Kaguya assentiu e então começou a caminhar em direção ao quarto de Victor. Como ela sabia que era o quarto de Victor? Bem, o nome Victor Swan estava escrito na porta. Parece que alguém fez isso de propósito. Afinal, ele é o único homem nesta mansão. Tocando a maçaneta de Victor, ela ouviu a voz de Victor e Scatashi. Kkkk. Você deixou aquela garotinha beber seu sangue? É melhor Violette não descobrir isso, ela vai surtar. Mas ela já sabe. Eu tive dificuldade em deixá-la mais calma. Kkkk. Parando para pensar. Lembro que suas filhas disseram que vampiros só bebem sangue de outros vampiros se forem da família ou de alguém muito próximo como amante. De fato. Eu esqueci totalmente disso. Bem, não se preocupe muito, ela só bebeu algumas gotas do seu sangue, então não deve ser um grande problema.
come terá um gosto repugnante para ela. Entendo. Espero que ela esteja bem. Você parece gostar das princesas. Opis? Sim, ela é uma boa menina. Elizabeth? Eu não sei. Minha opinião sobre ela é neutra. Nada mal. Eu acho. Mas pensar que você encontraria a quarta flor do mundo dos vampiros com apenas um passeio casual pela capital. KKKK. Flor, quem? Elizabeth? Opis. É? Não faça essa cara de idiota. Você não notou sua beleza sobrenatural apesar de ter 5 anos. Isso não é natural até mesmo para vampiros. É por isso que ela é tão protegida. Oh, eu lembro que ela desapareceu completamente dos meus sentidos. Isso foi alguma técnica de ocultação? Victor pareceu mudar de assunto. KKKK. Você está errado, discípulo estúpido. Isso não é uma técnica. Esse é o poder dela. Ela nasceu com a habilidade de se teletransportar. Interessante. Achei que a família do rei seguiria o mesmo exemplo da nobre família dos vampiros. Então, por exemplo, você pode controlar o gelo, e seus descendentes também herdarão seus poderes. Você está certo e errado ao mesmo tempo. A família do rei é especial. Você descobrirá mais no futuro. Por que tanto mistério? KKKK, é mais divertido desse jeito. E não é como se essa informação pudesse te ajudar em alguma coisa porque nem eu conheço todos os poderes dos filhos do rei. Aquele homem fez questão de esconder esse segredo completamente. Eu entendo. Um momento de silêncio caiu na sala. Então, sentindo uma oportunidade de entrar, Kaguya girou a maçaneta, mas parou quando ouviu a voz de Victor. Então, como está sua sede de sangue? É administrável. Faz anos desde que minha cabeça parecia leve como uma pena. Embora eu já esteja começando a sentir os efeitos da sede de sangue novamente. Victor, que estava sentado na janela de seu quarto, olhou nos olhos de Skatashi. Vendo os olhos dela mudando de cor constantemente e vendo a carranca em seu rosto, ele percebeu que ela não era completamente honesta. Ela já estava com sede, mas simplesmente não disse nada. Venha o que? Lentamente, ele desabotou um pouco o terno e mostrou a Skatashi seu pescoço. Skatashi, que estava sentada em uma poltrona longe de Victor, olhou para esta cena. Banhando-se ao luar enquanto ele se sentava elegantemente na janela, a aparência atual de Victor parecia bastante irresistível para ela, especialmente quando ela olhou para aqueles olhos vermelhos que, por algum motivo desde o incidente do Coliseu, nunca mais mudaram para azul safira. Skatashi se levanta da cadeira e caminha elegantemente em direção a Victor. Aproximando-se dele, ela falou em voz baixa, você sabe o que está me oferecendo? Ela acariciou levemente seu pescoço, e lentamente seus olhos mudaram para vermelho sangue. Victor exibiu um pequeno sorriso que mostrava seus dentes afiados. Sim. Como você disse antes, os vampiros só oferecem seu sangue para outros vampiros ou membros da família muito próximos, certo? Você é minha sogra, você é minha família. E eu não posso deixar você andar ao redor com constantes impulsos destrutivos. Eu aguento isso facilmente por 21 anos. Não me trate como uma mulher delicada. Eu não estou. Eu só não quero ver você nesse estado novamente. Ele acariciou levemente o rosto dela, e eu sei muito bem o quão forte você é. Skatashi encosta seu corpo voluptuoso contra Victor. Ela envolve seus braços em volta do pescoço dele e então começa a cheirar seu pescoço. HMM. Que bom que você entende, ela falou em voz baixa. Ela estendeu a língua e começou a lamber seu pescoço. Victor segura levemente a cintura de Skatashi e faz o possível para ignorar a sensação de tentação que transborda do corpo dessa mulher. Mas, isso provou ser uma tarefa árdua. Skatashi era muito parecido com Ruby, o que era um ponto fraco para Victor. Ele ficava repetindo como um mantra em sua cabeça. Ela é minha sogra. Ela é minha sogra. Ela é minha sogra. Ele não queria trair suas esposas, e o que ele estava fazendo agora era apenas ajudar Skatashi a controlar sua sede de sangue. E isso também foi uma forma de agradecimento por ajudá-lo a sair daquele estado deplorável que ele estava no Coliseu. Se não fosse por ela tê-lo ajudado, ele não saberia o que se tornaria hoje. Os dentes de Skatashi começaram a afiar quando ela mordeu o pescoço de Victor. O Victor segurou o gemido, sentindo seu sangue ser sugado. Seus olhos começaram a brilhar vermelho sangue. Olhando para a delicada clavícula de Skatashi, seus instintos estavam implorando para ele morder. E foi isso que ele fez. Ele abraçou Skatashi com mais força e mordeu seu pescoço.
Skatash apertou o pescoço de Victor, e inconscientemente, ela estava regulando sua força para não quebrar o pescoço dele. A porta do quarto de Victor se abriu um pouco, e então o olho bisbilhoteiro de Kaguya apareceu. Isso foi inesperado. Não sei o que aconteceu nesses 6 meses, mas eles chegaram tão perto de meu mestre dar sangue casualmente. Kaguya pensou surpresa. Kaguya estava pensando em várias coisas agora, e as principais eram como o relacionamento deles havia se tornado tão próximo em tão pouco tempo, mas ela tinha uma dúvida que permanecia desde o início. Skatash é uma vampira de 2000 anos, ela já deve ter percebido que estou aqui. E Victor é um vampiro que foi treinado por ela, então ele também sabe que estou aqui. Agora, porque eles querem que eu veja isso, como uma empregada trabalhadora, sua mente começou a trabalhar em uma resposta, e logo ela entendeu alguma coisa. Como empregada pessoal de Victor, eu devo saber sobre isso. Ela pensou que era isso. Afinal, uma empregada às vezes esconde os segredos mais sombrios de seus mestres. Apesar de ser uma empregada trabalhadora, ela nunca poderia imaginar que Victor e Skatash simplesmente não se importassem com alguém da família observando os dois. Não é como se eles estivessem tentando manter segredos também. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 77. O meu mestre. Victor parou de beber o sangue de Skatash quando se sentiu satisfeito e lambeu um pouco a clavícula dela para limpar o sangue derramado. Então, vendo que a mulher ainda estava bebendo seu sangue, seus olhos brilharam, com um brilho malicioso. Lentamente, sua mão se aproxima da cabeça de Skatash e começa a acariciar a cabeça da mulher. O corpo de Skatash tremeu visivelmente quando Victor começou a acariciar sua cabeça, mas ela não se importou. Ela não queria parar de beber seu delicioso sangue por causa disso. E vendo que foi bem sucedido, ele exibiu o sorriso de quem conseguiu o que queria. Alguns minutos se passaram. Skatash ainda estava bebendo seu sangue. Parecia que a sede de um vampiro antigo era insaciável. Mas Victor definitivamente não se importava. Então ele olhou para a lua cheia do mundo de Nightingale. Uma bela noite. Uma bela noite de fato. Como uma criatura da noite, ele se sentia muito mais confortável com a noite. Cada vez que olhava para a lua, sentia um formigamento no estômago. Foi a mesma sensação que sentiu quando chegou à casa da mãe. Era uma sensação de acolhimento, uma sensação que dizia, você está em casa agora. Uma sensação agradável. Skatash parou de beber o sangue de Victor, ela finalmente ficou satisfeita. Então começou a lamber o pescoço dele como se não quisesse desperdiçar nada. Seu sangue é irresistível como sempre. Ela falou enquanto lambia seu pescoço. Victor olha para Skatash e, vendo o sorriso sedutor no rosto dela, ele exibe seu próprio sorriso. Você está satisfeito? Por quanto tempo você vai continuar fazendo isso? Ela não respondeu à pergunta dele e, em vez disso, fez outra pergunta. Eu não sou uma garotinha. Kkk. Victor riu de brincadeira. De fato, você não é uma garotinha. Mas você não parece não gostar disso, certo? Skatash abaixou o rosto e usou seu direito de permanecer em silêncio. Victor para de acariciar a cabeça da mulher, aproxima a mão do queixo de Skatash e levanta o rosto um pouco mais alto, olhando nos olhos verdes de sua sogra. Seus olhos voltaram ao normal. Você está satisfeito agora? Ele perguntou a mesma pergunta. Olhando nos olhos vermelhos carmesim de Victor, Skatash sentiu um sentimento estranho em seu coração. Era um sentimento muito doce, um calor agradável, e trouxe uma paz espiritual para ela. Sim, ela abriu um sorriso sedutor. Estou satisfeita. Então, lentamente, ela começa a se afastar de Victor, por enquanto. Sem ela sequer estar ciente disso, ela estava lentamente criando um desejo de posse por Victor em seu coração. Skatash ajeitou sua roupa, que estava um pouco bagunçada. Ela ajeitou o cabelo e logo ficou com a mesma aparência de sempre. Como em casa, ela estava vestindo roupas casuais, um par de jeans e uma camisa preta simples. Ela olha para a porta e dá um leve sorriso. Entre, empregada. Nós sabemos que você está aí. Kaguya esperava isso. Ela abriu a porta e entrou. Quando ela fecha a porta e se vira, ela olha para os dois indivíduos. Skatash estava de volta à sua aparência normal, mas Victor não se incomodou em arrumar suas roupas. Por causa disso, a evidência do que aconteceu ainda era visível para Kaguya ver. Olhando para seu mestre, que estava sentado na janela enquanto olhava para a lua. A garganta de Kaguya começou a coçar,
Embora ela nunca tivesse provado o sangue de Victor, apenas sentir o cheiro no ar a deixou com muita sede. Antes não era assim, mas agora. Por que estou sentindo isso agora? Ela não entendia esse sentimento. Kkk. Faça o que quiser, empregada. Vou sair um pouco. Scatashi disse que podia deduzir por que Kaguya estava aqui agora. Scatashi caminhou até a entrada da sala. Passando por Kaguya, ela falou em voz baixa. Você tem sorte, empregada. É? Kaguya não entende, olha para Scatashi, mas a mulher já saiu do quarto e fechou a porta. Kaguya se virou e olhou para Victor. Mestre. Kaguya. Você deixou seu mestre por muito tempo. Você tem alguma desculpa? Victor falou, ainda olhando para a lua. O corpo de Kaguya tremeu, visivelmente ao ouvir a voz séria de Victor, mas logo ela respondeu com uma voz neutra. Eu te disse antes que Kaguya pudesse terminar de dizer algo. Victor falou, eu estou brincando. Ele falou, olhando para Kaguya. Kkk. Victor riu divertido. Kaguya segurou sua vontade de fazer beicinho. Suspirar. Kaguya suspirou visivelmente. Ela enfiou a mão no bolso e tirou algo que parecia papel dourado que foi enrolado em forma de pergaminho. Este papel dourado é um contrato, um material feito pelas bruxas. O mestre sabe disso. Sim. Scatashi me ensinou o básico dos contratos. Os contratos mágicos feitos pela bruxa são divididos em vários níveis de acordo com a cor do papel. Papel branco são os contratos mais simples que são feitos por uma bruxa inexperiente, e esse tipo de contrato também pode ser quebrado por outras bruxas inexperientes. O papel dourado são contratos exclusivos que só podem ser criados e quebrados por bruxas experientes. Há também o papel preto que é um contrato criado pela rainha das bruxas, e como os outros contratos, só a rainha pode quebrar esse contrato. Inesperado. Achei que você só tivesse aprendido a lutar. Oh, ela me ensinou sobre luta, mas ela também me ensinou alguns conhecimentos para que eu não fosse enganado pelas bruxas. Segundo ela, bruxas são vadias gananciosas. De fato. Kaguya concordou com os pensamentos de Scatashi. Logo Kaguya começa a explicar, o contrato de empregada exclusiva funciona assim, o mestre deve informar suas condições de trabalho e a empregada deve decidir se aceita ou não. Para evitar situações em que vampiros usem uma empregada contra a vontade dela, este contrato específico que está em mão foi feito para registrar todo o processo de contratação e enviá-lo para o órgão do governo que fiscaliza o trabalho escravo. Isso parece bastante seguro, hein? Victor disse isso, mas por dentro, ele estava rindo da ironia. Afinal, os vampiros tratam os humanos como gado neste mundo. Como ele estava pulando de prédio em prédio em seu caminho de volta para a mansão de Scatashi, e viu várias situações de humanos sendo usados apenas como mercadoria. Como os humanos antigos. Essa situação o revoltou, mas ele não queria sair do seu caminho e causar problemas por causa de pessoas desconhecidas. Apesar de ser revoltante para Victor, ele estava curioso sobre uma coisa. Os vampiros nobres não estavam usando humanos como um brinquedo sexual. Eles pareciam usar humanos como um depósito de sangue. Victor acha que isso é um efeito da mentalidade de vampiros nobres que pensam que são superiores aos humanos. Vampiros nobres parecem estar enojados em ver um humano como igual, e eles apenas tratam humanos como animais ou comida. E a mesma coisa que acontece no mundo humano. O pensamento de Victor era que os humanos criavam galinhas, e depois de alguns meses de vida, aquela galinha foi morta e acabou no prato de outra pessoa. O pensamento era o mesmo, eles estavam pegando os humanos e usando-os como um depósito de sangue. E outra coisa que ele percebeu com uma breve olhada na capital foi que esse tipo de mercado não era muito popular no mundo dos vampiros. Sim, o mercado existia, mas era frequentado apenas por jovens vampiros. Victor acha que isso é por causa do ritual que ele passou desde que percebeu que a maioria dos vampiros eram casados. Embora Victor duvide que os vampiros plebeus que já foram humanos pensem da mesma maneira que os vampiros nobres. Mas todos os vampiros plebeus que vi foram tratados como escravos. Os vampiros plebeus eram escravos e não tinham autonomia neste mundo. Eles estavam na base da hierarquia. Victor sentiu uma ironia nessa situação. Os humanos estavam sendo tratados muito melhor do que os vampiros plebeus. Acho que há diferença de valor. Os humanos, apesar de serem tratados como animais, tudo o que precisam fazer é dar sangue regularmente aos vampiros, e o humano viverá uma boa vida. Por outro lado, vampiros plebeus eram apenas escravos para vampiros entediados a abusarem.
Sim. Somos uma sociedade civilizada. Não escravizamos nossos semelhantes. KKK. Victor começou a rir como um louco com a ironia dita por Kaguya sem que ela soubesse, e não conseguiu conter o riso. Mestre. Com licença. Não é nada, Kaguya. Ele exibiu um pequeno sorriso. Ok. Kaguya pega o papel dourado e o joga na direção de Victor. Victor levanta os braços e pega o papel, depois analisa o papel dourado por alguns segundos. Meu contrato é simples, não faça nada que prejudique minha família ou a mim. Para colocar em palavras precisas, ações como divulgar informações a inimigos, ações como planejar uma traição, ações que de alguma forma prejudicarão minha família não serão permitido. O papel começou a brilhar e a flutuar, e logo as palavras que Victor falou foram escritas. Só isso? Kaguya ficou surpresa internamente. Ela esperava 10 parágrafos de regras chatas. Mas, em vez disso, o que Victor disse é apenas o básico do básico. Oh! Eu esqueci a regra mais importante. Ele exibiu um pequeno sorriso. A empregada não pode negar o tapinha na cabeça do mestre. A bochecha de Kaguya ficou um pouco vermelha. Não é como se ela quisesse negar esse tratamento também. Ah, eu quase esqueci. A empregada deve sempre garantir a segurança dela primeiro. O rosto de Kaguya se distorceu quando ela ouviu a última ordem de Victor. Você concorda com esses termos? Mestre. Eu não posso aceitar a última. O principal dever de uma empregada é manter o mestre seguro. Victor exibiu um sorriso gentil. Eu sei. E esse é um pensamento perigoso. Prefiro morrer do que deixar alguém próximo a mim morrer no meu lugar. Eu me sentiria arrasado se minha empregada favorita morresse no meu lugar. Ele brincou no final, mas Kaguya percebeu que ele estava falando muito sério. Kaguya não sabia como reagir. Vai contra o que ela foi criada para ser. KKK. Não pense demais, você aceita ou não? Eu. Ela não sabia o que dizer. Victor continuou, você é livre para fazer o que quiser. Eu só quero que você não me traia. E eu só quero que você coloque sua segurança em primeiro lugar, especialmente considerando que seu poder é bom para fugir, certo? Kaguya sentiu um calor no coração. Era um sentimento tão doce e gentil que ela não sabia como reagir. Esta foi a primeira vez que alguém se importou com ela, além de Julia, a empregada pessoal de Sasa que morreu por caçadores. Ela estava feliz. Mas ela não sabia como expressar suas emoções. Suspirar. Ela apenas suspirou visivelmente. Eu aceito. Ao aceitar este contrato, ela estava indo contra o que foi criada para ser, uma empregada que se sacrifica por seu mestre. Logo o papel dourado pega fogo e desaparece. Assim que o papel desapareceu, Kaguya pôde sentir uma corrente mágica ao redor de seu coração. Mas por algum motivo, ela não se sentia presa ou que sua liberdade estava ameaçada. Era uma sensação estranha. Olhando nos olhos carmesins de Victor, ela abre um sorriso profissional, segura a saia do uniforme e dá uma saudação elegante. Espero que esta parceria dure por muito tempo. Meu mestre. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 78. O dia do jogo. Logo chegou o dia do jogo entre a tia de Sasa, Victoria Rider, contra o líder do clã Ulseman. Por se tratar de uma ocasião importante e festiva para a sociedade Nightingale, mulheres e homens podem ser vistos em trajes elegantes passeando pela capital. A capital estava em clima de festa, e os vampiros entediados mal podiam esperar para ver que tipo de jogo seria. Mas uma coisa era certa, eles estavam ansiosos para que fosse uma luta. Afinal, é muito raro que 2 clãs com o nível de poder de uma contagem de vampiros lutem entre si. A segurança está mais apertada do que antes. Violette falou enquanto olhava ao redor. Ela estava usando um vestido preto com uma flor violeta no peito, junto com longas meias pretas e botas pretas. Em volta do pescoço, uma gargantilha preta podia ser vista. TSK, eu não gosto disso. Eu sinto que algo vai acontecer. Saz estava bastante impaciente. Vestia roupas mais modernas, uma calça jeans preta, uma camisa branca lisa e um casaco preto. Prendia os longos cabelos loiros, que cresceram naqueles 6 meses, em um rabo de cavalo. Apenas sorriam, meninas. Olhem para o nosso marido. Ele não parece preocupado, Ruby falou com um sorriso falso no rosto. Assim como Violette, Ruby optou por um vestido vermelho simples com detalhes em preto,
A única diferença é que Ruby escolheu um vestido um pouco maior porque não gostava que as pessoas olhassem para seu corpo. Apesar de usar um vestido um pouco maior, as áreas do peito e bunda ainda estavam um pouco apertadas. Victor não disse nada e apenas continuou com um pequeno e simples sorriso no rosto enquanto caminhava na frente do grupo. Ele estava usando a roupa que ganhou de Scatashi. A única diferença era que ele estava usando elegantes óculos vermelhos que pareciam um pouco velhos. Ele encontrou esses óculos no quarto pessoal de Scatashi e achou que seria uma boa ideia usá-los para disfarçar o uso de seus poderes oculares. Afinal, quando ele usou seus poderes, seus olhos brilharam em um vermelho sangue muito visível. O grupo atual estava separado das outras meninas, e Victor estava com Violette, Ruby, Sasa, Maria e Yuki. Seguindo pelas sombras dele estava Kaguya. Ela decidiu acompanhar Victor pelas sombras para fornecer informações quando necessário. O outro grupo, Scatashi, Ruby, Siena, Eleonor e Luna, já estavam esperando na sala VIP. Victor e suas esposas demoraram para se arrumar porque estavam com preguiça de sair da cama. Maria, fique perto, ou você vai se perder, Victor falou sem se virar enquanto continuava andando. Maria, que estava se afastando um pouco do grupo, ficou sem palavras. Ele está me tratando como uma criança. Ela pensou. Sim, Lord Victor, Maria respondeu enquanto se aproximava do grupo. Ei, Violette se aproxima de Victor e agarra seu braço. Você parece animada, querida. Ah? Você notou? Claro, eu sei tudo sobre você. Ah. Ele riu divertido ao ouvir as palavras de Violette, então respondeu, sim. De fato. Estou animada. Sasa, vendo a atitude de Violette, quis fazer o mesmo, mas ficou envergonhada. Ela não teve vergonha de pegar o braço de Victor no meio de tanta gente. Ruby caminha elegantemente ao lado de Victor e pega seu braço. Oh! Victor exibiu um pequeno sorriso. Achei que você ficaria envergonhado. Estou, mas você é meu marido, então está tudo bem. E vendo o pequeno sorriso provocante no rosto de Victor, suas bochechas assumiram um tom saudável de vermelho. Sasa morde o lábio quando vê essa situação. Por causa de sua vergonha, ela não podia tomar a iniciativa. Quando ela ia entrar em um mar de pensamentos negativos, de repente ela sentiu emoções reconfortantes vindo de Victor através de sua conexão. Não pense bobagem, querida, Victor falou sem olhar para trás. Leve o tempo que precisar. Sasa ficou um pouco surpresa, mas exibiu um pequeno sorriso gentil. Ela sentiu, mestre, você é um namorador, você sempre sabe onde atacar, hein? Victor ouviu a voz de Kaguya em sua cabeça. Do que você está falando? Eu só me preocupo com minhas esposas. Ele falou em voz baixa. Estando perto de Victor, suas esposas ouviram o que ele disse, mas ignoraram, pois sabiam que Kaguya estava em sua sombra. Embora estivessem curiosos sobre o que estavam falando, pareciam estar falando sobre eles. Kaguya não soube como reagir às palavras honestas de Victor. Mestre, chegamos. Yuki de repente falou em voz alta. Em uma sala VIP reservada apenas para a família de condes vampiros, o grupo de Scatashi estava esperando por Victor. De repente, todas as mulheres ouvem o som de uma porta se abrindo. Victor, você chegou. Vocês estavam atrasados, hein? Scatashi diz. Ela olha para os óculos que Victor estava usando e balança a cabeça em satisfação. Victor olha para Scatashi, que estava sentada em um trono de gelo com suas roupas habituais. Não pode ser ajudado. Eu senti como se a cama fosse uma areia movediça de conforto, então eu não queria sair da cama. Ele respondeu. E ela exibiu um sorriso sedutor. Espero que você tenha tratado bem a minha filha. Mãe. O rosto de Ruby ficou vermelho de vergonha. O quê? Eu só perguntei isso porque você é tão preguiçoso de manhã. Ela exibiu um sorriso inocente. Bem, ela não está errada, e Ruby também dorme nua. Então, Lacus comentou com um pequeno sorriso. Algumas coisas definitivamente devem ter acontecido. Siena sorriu. Aua. Pepper só tinha fumaça saindo de sua cabeça. Ela parecia estar pensando em algo que não deveria. Vê vocês. Ruby não sabia o que dizer, e, no final, ela apenas suspirou. Ah, não provoque tanto minha esposa. Victor caminha ao lado de Scatashi, estala os dedos e logo um trono de gelo um pouco diferente de Scatashi começa a ser criado. Ah? Você ficou melhor em criar estruturas de gelo. Tudo graças ao seu treinamento. Ele deu um pequeno sorriso,
Então se sentou no trono de gelo e cruzou as pernas. Cacaca, eu sei. Ela riu. As mulheres olharam para os dois com uma expressão sem palavras. Por que vocês criaram esses tronos de gelo? Vocês não podem simplesmente sentar na cadeira? Sazia perguntou enquanto apontava para duas cadeiras simples, mas bastante elegantes. De jeito nenhum. Eu não vou sentar nessa cadeira simples. Os dois falaram em uníssono com uma cara de desgosto. O grupo ficou em silêncio. Eles simplesmente não sabiam como reagir. Esta era a sala VIP, e estava equipada com os melhores móveis do mundo dos vampiros, mas eles chamavam esses assentos luxuosos de cadeira simples. De alguma forma, as mulheres já estavam mais acostumadas com essa cena. Eles estavam lentamente aceitando o fato de que Skatasha estava criando uma versão masculina dela, e a única que estava surtando internamente era Eleanor. Ela nunca tinha visto outra pessoa tão parecida com seu mestre. O grupo se espalha e começa a se sentar nas cadeiras e sofás da sala VIP. Victor olha pelo vidro da sala VIP em direção à arena. Ainda não começou, hein? Ele falou em tom baixo, então olhou para a arena com olhos curiosos. Vendo os vampiros plebeus sentados nas arquibancadas, ele começou a inspecionar todos. Aquele ali é forte. Aquele ali está escondendo seus poderes. Ele olhou para todos os vampiros que ele tinha interesse e julgou sua força. Depois de ser treinado por Skatasha por tanto tempo, ele poderia de alguma forma avaliar o nível de uma pessoa com base no comportamento e uma sensação que envolve o vampiro. É algo muito difícil de colocar em palavras, mas é algo como um guerreiro pode saber se outro guerreiro é forte ou não. Sentindo um olhar em sua direção, ele virou o rosto e olhou para outra sala VIP através do vidro. Os olhos por trás de seus óculos começaram a brilhar, e seu mundo ficou vermelho sangue. Ele concentrou sua atenção no indivíduo que tinha uma grande aura vermelha ao seu redor. E o sorriso de Victor ficou distorcido. Ah? Você achou alguém interessante. Skatasha olha para onde Victor estava olhando. Se não me engano, esse quarto é onde está a família de Victoria. Skatasha falou. Minha tia. Sazia se levanta do sofá e caminha ao lado de Victor. Ela olha para onde Victor está olhando, mas não vê nada. Ela apenas vê um quarto normal com vidro totalmente preto. Interessante. Interessante, mesmo. Victor virou o rosto e os ignorou por enquanto. Ele olhou para outra sala VIP e viu uma mulher e uma criança sentadas em uma cadeira. Os dois estavam sozinhos na sala, mas Victor podia ver vários vampiros protegendo o local do lado de fora. Victor encontrou algo interessante com a criança. Ela tinha uma aura muito distorcida, como se duas cores estivessem misturadas incorretamente. A criança de repente olhou para Victor e depois desapareceu. Victor estava confuso. Ela desapareceu? Não me diga. Logo Victor pôde sentir alguém sentado em seu colo. Pai. Vendo a criança com vestido gótico, ele abriu um sorriso gentil. Olá, Opis. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você